Eu tô propondo aqui hoje no YouTube de O Tempo. Eu já aceito. Cruzeiro tem obrigação de vencer o Betim? E aí o pessoal pode responder, ó. Sim, é hora de mostrar serviço. Não, importante é desempenho. Ainda que aconteça um resultado que não seja o da vitória, o pessoal quer ver o time jogando melhor amanhã, né? Ah, sim. Eu cravo que tem obrigação, sim, de vencer, né? O Cruzeiro, como tinha contra o Atlético, amanhã, então, contra o Betim, por mais que tenha vencido os 2 primeiros jogos, né? Mas o Cruzeiro tem, sim, a obrigação, pelo investimento que fez, pela expectativa que você criou, e vou mais além ainda, viu, Pedro? Acho que tem que vencer e vencer bem, né? 1-0 só, como foi contra o Tombense. Acho que a torcida ainda vai ficar na bronca, por mais que aquele jogo tinha uma conotação diferente por conta do desgaste da viagem, um time que não era titular, mas o Cruzeiro conseguiu a vitória, venceu por 1-0. Só que amanhã, por conta desse tropeço lá em Brasília, né, o jogo perdido pro Atlético, a exigência vai ser maior, né? Então o torcedor está cobrando e com certeza vai cobrar um pouco mais amanhã. Tem a volta do Matheus Pereira, e aí dá pra gente já começar a falar do que é essa preparação que foi finalizada hoje na Toca, né? O Cruzeiro fez praticamente uma atividade, pensando com todo o grupo, né? Toda a turma que tem à disposição o técnico Fernando Diniz, porque o pessoal que ficou em Belo Horizonte, que não viajou para Brasília, já fazia um trabalho, e aí dá para citar alguns jogadores que ficaram em Belo Horizonte, por exemplo, Matheus Pereira, o Caio Jorge, o Gabigol, o Wallace. Esses jogadores ficaram em Belo Horizonte fazendo um trabalho específico, físico, e aí eles trabalharam durante toda a semana, fizeram esse treinamento. Já a turma que foi para Brasília teve o descanso ontem, mas hoje fez esse trabalho, então todo o elenco hoje trabalhando e encerrando essa preparação. E aí, para poder falar de reforços, dá para a gente cravar que o técnico Fernando Diniz vai ter pelo menos 2 para começar o jogo de amanhã, 4h30 da tarde, no Mineirão. O Cruzeiro de volta ao Mineirão e abrindo essa temporada no Gigante da Pampulha, diante do seu torcedor amanhã, 4h30 da tarde. O Matheus Pereira e o Gabigol, esses dá pra gente cravar que eles vão começar jogando essa partida importante pro Cruzeiro, terceira rodada do Campeonato Mineiro, amanhã, 4h30 da tarde. O Caio Jorge, ele fez as atividades e hoje participou. Então a tendência é que o Caio Jorge seja relacionado. Por mais que o Cruzeiro não divulga esses relacionados desde a chegada do técnico Fernando Diniz, mas já deve se concentrar e deve participar. Se vai começar ou não, aí é com o Diniz, não dá pra gente cravar um time titular, dá pra gente esboçar ou ter uma ideia do que pode ser o Cruzeiro de amanhã, mas ele deve ficar à disposição e aí para participar pela primeira vez. Não fez nenhum dos 2 jogos amistosos que o Cruzeiro fez nos Estados Unidos, não participou desses 2 primeiros jogos do Campeonato Mineiro, então deve fazer a sua estreia, ainda que seja alguns minutos, o Caio Jorge, se ficar à disposição, e a tendência é essa, que ele possa ficar à disposição do técnico Fernando Diniz amanhã, assim como o volante Wallace, que também treinou normalmente. O Betim fez 1-0 no Itabirito na estreia no Independência e fez 2-0 no Aimorés na quarta-feira. E é o líder do grupo deles. E nesse momento, né, o Betim no grupo A com 6 pontos, larga na frente do próprio Atlético. E o Betim tem o Everton, né, que ele ainda pertence ao Cruzeiro. O Everton tem uma cláusula, aquela cláusula que quase todos os jogadores têm, né, de não poder jogar. Então o Everton, a gente até tá terminando essa matéria para subir, assim que terminar a gente já vai colocar ela no ar. O Everton ele não tá zagueiro, né? Disponível, exatamente, para poder, por conta dessa cláusula, não vai enfrentar o Cruzeiro amanhã. E tem velhos conhecidos, como por exemplo o Mitkov, volante. E velhos conhecidos da torcida mineira, o Felipe Souto, né, volante, jogou no Atlético. O Eurico também é aquele que jogou no Cruzeiro, né? Sim. E o Paulo Henrique é o Paulo Henrique, que foi revelado na base do Galo, já rodou o interior de Minas aí bastante e já tá no Betim há algum tempo. Tem ou não tem obrigação de ganhar amanhã, Seabra? Tem obrigação sim, o Cruzeiro não tem dúvida disso, o investimento maior, né? Pressão muito maior, e aí eu fico com as palavras do Diniz, né? Depois do jogo contra o Atlético, o Diniz falou, só a vitória. Então, assim, eu não concordo com isso. Eu acho que nós estamos na segunda rodada do Campeonato Mineiro, segunda rodada, dia 24, nós estamos falando de permanência de treinador. Eu acho que tá virando uma loucura esse negócio aí. Lógico que vem com a carga do ano passado, ok? Mas tá virando uma loucura esse imediatismo de futebol. Mas, enfim, se o Cruzeiro amanhã
joga um futebol maravilhoso, vistoso, arrebenta com o jogo, perde por 1-0. O Fernando Diniz cai. Eu acho que ele cai. E se o Cruzeiro amanhã não joga nada e faz 1-0, no finalzinho ali a bola rebate, o Gabigol põe a bola pra dentro, sei lá, alguém, beleza. Aí zera um pouco da pressão, o Diniz segue. A questão não é performance, a questão não é performar. A torcida do Cruzeiro, nesse momento, se jogar bem, ganhar, beleza, mas o torcedor do Cruzeiro quer a vitória, quer 3 pontos. E o Diniz sabe disso, tanto que ele falou isso depois do jogo contra o Atlético. O que vai aliviar, o que vai amenizar um pouco o clima agora é a vitória. Por mais que a gente esteja falando de 2 jogos, né? 2 jogos, a segunda rodada do Campeonato Estadual, com toda a carga do ano passado, claro, mas são 2 jogos, dia 24 de janeiro, início de temporada. Mas o Cruzeiro precisa vencer esse jogo sem dúvida nenhuma. O Leonardo Monteiro mandou aqui, ó, a diretoria do Cruzeiro está colocando todo o planejamento para 2025 em risco, tendo o Diniz limitado e teimoso como técnico. Valeu, Leonardo Monteiro, pela participação aqui no chat no YouTube. Tem alguma mudança no aspecto tático que você acha que possa ser feita, Lélio? Você que transmitiu a derrota do Cruzeiro para o Atlético na quarta-feira? Tático, estratégico, é muita coisa. É muita coisa. Bom, inevitavelmente, ao contrário do que pensa o Seabra, o que foi feito ano passado vai respingar agora. E foi isso que aconteceu em Brasília. Levou o gol e a torcida caiu de pau. Entendeu? Agora, tem que corrigir. Eu, com sinceridade, não sei se o William vai ser o titular. Ele, no primeiro tempo, assim, ele foi uma presa fácil para o ponta Matheus Gonçalves do Atlético. Claro que teve o erro também de quem não estava acompanhando, o próprio Yuri, né? Tinha uma dobradinha por ali muito forte. E que depois ainda teve o Natan, mas para fortalecer mais também uma questão defensiva. Cruzeiro muito lento, falta velocidade. E aí eu já acredito que ao invés do 4-4-2, pode ser que ele entre no 4-3-3 e o Marquinhos sendo titular pela ponta direita. Então, vamos ver. Mas o certo é que ele tem que fazer alguma coisa, de repente até... Quem sabe colocar o Kaique Bruno para jogar pela lateral esquerda e fazer algumas modificações para também falar, gente, agora não tem ninguém intocável não, porque tem, né, peças disponíveis aqui e que podem jogar. Então vamos ver, eu amanhã talvez o Fagner, Kaique Bruno, próprio Marquinhos, a volta, é claro, do Matheus Pereira e do Gabriel Barbosa. Esse seria o time do Cruzeiro que eu mandaria a campo amanhã. Você abre mudanças na escalação? É difícil entender ainda quem são os titulares na cabeça do Diniz, né? Porque muda o time todo, muda para um jogo, muda para o outro. Lá nos Estados Unidos, mudou o time todo de um tempo para o outro. Então, é difícil entender. Se o William conseguir voltar a jogar, por exemplo, o futebol que a gente sabe que ele tem e que há muito tempo ele não performa, ele é o titular. Para mim, ele joga mais bola que o Fagner, ele é mais lateral. Agora, o Fagner, nesse momento, merece mais que ele. Então, eu acho que, apesar de eu ter achado a contratação do Fagner estranhíssima, mas ele está justificando. Então, ele, para mim, teria que ser titular. Agora, eu concordo com o Lélio. Eu acho que jogando em casa, diante da sua torcida, com expectativa, com a pressão, ele tem que entrar com um time bem ofensivo. Ele tem que botar 3 lá na frente e não vejo muita dúvida disso, não. Não sei se o Diniz pretende manter essa escalação, mas pelo menos para o jogo de amanhã, eu entraria com um time bem mais ofensivo.